Olá, todos bem? Espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Evandro e estou aqui para mais uma aula de matemática. O tema abordado de hoje será sobre o cálculo de uma série bem simples e algumas de suas consequências, como, por exemplo, a determinação de outras séries mais sofisticadas a partir dela e o cálculo de uma área plana delimitada em parte por uma curva que não é a circunferência, não é arco de circunferência. Portanto, vamos ver do que se trata aqui. A série é a seguinte. Nós vamos determinar uma expressão que dá a soma dos n primeiros números naturais. Você sabe quanto que dá essa soma? Tá, por exemplo, eu vou colocar aqui, supondo que n igual a 10. Faça n igual a 10. O que significa aquele símbolo? Está somando os números de 1 a 10. Então, 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, 8, 9, 10. Tudo bem, você pode dizer assim, eu vou somando de um após o outro e obtenho, tá certo. Mas se alguém propor para você somar os números de 1 a 100, aí já não vai ficar nada prático somar parcela após parcela. Se tiver uma fórmula, melhor. E se essa fórmula for prática, melhor ainda, certo? É o que nós vamos mostrar aqui. Essa série, por exemplo, a soma finita, né? No caso de n termos, ela faz parte a nível de ensino médio. E nós vamos enquadrá-la no assunto daqui a pouco. A outra série que aqui nós vamos determinar uma fórmula é esta aqui. A soma dos quadrados dos n primeiros números naturais. Não é? E eu digo que vamos determinar a expressão dessa série a partir do que encontrarmos na primeira. Né? E há outras mais. Então, as tais consequências que eu estava dizendo no início da primeira série é justamente determinar outras séries mais sofisticadas. Por exemplo, esta outra aqui é a soma dos produtos de dois números consecutivos, né? Sucessivos, olha. Somas que vão sendo formadas por o natural e o seu sucessor, certo? E aqui também podemos avançar e pensar nessa soma de cubos aqui, certo? Qual será a expressão para a soma de cubos? Então, o que eu disse no início, nós vamos fazer o cálculo dessa soma aqui, simples, inclusive, de novo, abordada no ensino médio, né? Portanto, bem acessível o cálculo dela, e vamos determinar isso aqui. E para completar, o nosso objetivo aqui, que é mais interessante, nós vamos determinar a área que fica abaixo, da curva dada pela função cuja lei é y igual a x ao quadrado. O gráfico de tal função é bem sabido. É uma parábola que tem vértice aqui na origem, né? E a minha proposta para vocês aí é fazer o cálculo dessa parte aqui, ó, entre o arco de parábola, tá combinado? E o eixo x. Essa parte que eu estou destacando aqui de vermelho. Então, é uma área sob a curva dada por y igual a x ao quadrado. Né? Você acredita que vamos achar essa área a partir de uma das consequências dessa soma simples? Pois é, esse é o nosso objetivo. Eu vou numerar aqui, vamos colocar aqui item 1, item 2,
3, 4 e aqui vai ser o 5. São 5 problemas, né? Por incrível que pareça, o item 1 vai ser rapidamente calculado, justamente para nós atingirmos o item 2 e o 5. Eu vou deixar proposto o 3 e o 4, dando uma dica, lógico, durante aqui a resolução, né? Vou até passar uma dica de como chegar nas duas aqui. Fica como exercício o 3 e o 4 para quem está assistindo. Então, esse é o ponto. Então, vamos rapidamente aqui ao número 1. O item 1 é a soma dos n primeiros números naturais. Entendendo como natural o conjunto que parte do 1. Né? Não há problema nenhum pensar dessa forma. Então, vamos lá. Podemos enquadrar aquele item 1 lá. Eu vou, inclusive, fazer aqui. Ó. Vou fazer aqui. A série número 1 é simplesmente o quê? Você pode enquadrar como, olhando cada parcela, eles formam o quê? Uma PAA, progressão aritmética, de razão R igual a 1. Certo? Razão R igual a 1. Pronto, então rapidamente nós vamos determinar ali. Olha, o A1 é 1, o enésimo termo é N, e o número de termos é N. Certo? De 1 a N tem N, de 1 a 10 tem 10, de 1 a 50 tem 50, de 1 a N tem N. Então, pela fórmula da soma dos termos de uma PA, ela pega o primeiro termo, soma com o último, finita, né? E aqui multiplica pela quantidade. Então, veja como fica. O A1 é 1, o AN é N, o N é o número de termos, coincidiu aqui, a quantidade de termos é N, né? Pronto, aqui já está aquela soma que, inclusive, vamos chamar de SN mesmo. Combinado? Vamos chamar isso aqui de SN. Vou destacar também dessa forma. Então, SN vai indicar a soma simples, né, dessas parcelas de 1 a N. Porque aqui, inclusive, eu vou chamar de QN, a soma dos quadrados. Tá bom? Nós vamos atacar QN agora mesmo. Então, aí está. Né? Já está determinado SN. É isso aí. 1 mais N vezes N sobre 2. Certo? Então, não precisamos somar, quisemos saber a soma de 1 a 50, não precisa somar parcela a parcela. Você coloca o 50 aqui, você vai ter o S50. Vai ser 1 mais 50, 51. 51 vezes 50 e divide por 2. Já tem a soma de 1 a 50. Né? É isso. Bom, eu só vou agora aqui ilustrar aqui para vocês que essa mesma soma pode ser obtida figuradamente. Né? Inclusive, eu vou destacar isso. Figuradamente, veja como nós podemos obter aquela soma ali. Por exemplo, o 1 eu vou representar por uma bolinha. O 2 por 2 bolinhas. O 3 por 3. E vou até 4. Tá certo? Muito bem. Então, eu vou colocar aqui, ó, figuradamente, por exemplo. Tudo bem? Por exemplo. Olha o que vai acontecer. Aqui eu tenho 1 mais 2 mais 3 mais 4. Então, vamos supor que N vai até 4. Vamos fazer isso para N e depois o raciocínio é o mesmo para qualquer quantidade. Olha só, certamente essa soma aí já foi pensada há séculos, né? Na verdade, já é sabido há milênios o valor dessa soma, que é só multiplicar um número, a última parcela, pelo seu sucessor, que é N mais 1, e dividir por 2. Isso foi certamente obtido por essa forma figurada aqui. Veja só, eu vou desenhar esse mesmo triângulo aqui, ó, virado. Eu vou colocar uma bolinha aqui, 2 aqui, 3 outras e 4. Eu não tenho de novo 1 mais 2 mais 3 mais 4? Tenho. O detalhe é que, ao completar isso, eu tenho agora uma forma retangular. E a forma retangular é fácil de
de contar objetos quando eles estão, por eles estarem enfileirados, não é? Então vamos lá. Quantas linhas nós temos aqui? 4 linhas. Tem 4 linhas. E quantas colunas? Nós temos 4 mais 1. 4 colunas mais 1 aqui, que é o sucessor. Por quê? Aqui as 4 pretas mais a vermelhinha, né? Ou as 4 vermelhinhas mais uma preta aqui. Então, esse triângulo está sendo contado 2 vezes aqui dentro desse retângulo. Mas como é que nós contamos rapidamente o número de bolinhas nesse retângulo? Ora, nós vamos multiplicar o 4 pelo 4 mais 1 e dividir por 2, porque o triângulo está sendo contado 2 vezes. Repare, é essa fórmula aqui, aplicada para n igual a 4. Então, se formos de 1 até n, vamos fazer triângulos, separando linha após linha, bolinhas, né? 1, 2, 3 até n. Depois vamos inverter o triângulo e completar o retângulo. E aí nós vamos ter n linhas e n mais 1 colunas. E o procedimento é igual, né? Para calcular essa soma aqui. Calcular o total que tem no retângulo, divide por 2. Então, veja essa forma figurada como é bastante interessante aí. E conduz rapidamente a esse resultado aqui. Pois bem, isso então fecha aqui o item 1. Vamos agora para o 2 ali. Muito bem, vou fazer uma separação aqui. Ó. Portanto, agora nós vamos atacar Qn. Qual é a ideia por trás? A ideia é olhar este aqui, ó, esse resultado. Porque, afinal de contas, é a partir de Sn, que é a soma de 1 a n, os naturais, nós vamos obter Qn e fica como exercício de novo aqui, dizendo esses 2 itens aqui. 3 e 4 para vocês que estão assistindo. Então, esse aqui é o interessante, de uma coisa mais simples conseguir outras mais sofisticadas. Então, como é que vamos obter Qn? Repare aqui, ó, vamos fazer uma propriedade distributiva aqui, no numerador. N vezes n, n ao quadrado. N vezes 1, n. E fica aqui sobre 2. Então, como é uma soma, poderia ser n mais n ao quadrado. Mas vamos deixar assim, não tem problema nenhum, né? Invertendo as parcelas ali. Pois bem, então veja o que eu vou fazer aqui. Eu vou enfileirar aqui, eu vou alinhar n após n aqui, fazendo n variar de... O n vai de 1, vai receber os valores de 1 a n aqui. Então vamos lá. Quando é 1, troca n por 1, a gente tem um S1. O S1 é só o 1 aqui, certo? Então 1. Esse 1 é o resultado de quê? 1 ao quadrado mais 1 sobre 2. Repare bem aqui, ó. Estou colocando 1 no n, aplicando a fórmula e o significado à esquerda. O que é para 2? Somar 1 com 2. Somar 1 com 2, pelo resultado obtido, é 2 ao quadrado mais 2 sobre 2. Se for 1 mais 2 mais 3, até 3, será 3 ao quadrado mais 3 sobre 2. E aqui vai seguindo até n, certo? Vamos colocar n aqui, que é aquilo ali. N ao quadrado mais n sobre 2. Então, qual é a ideia agora? A ideia é o seguinte, notando que essa fórmula aparece o quadrado, nós vamos fazer uso dela para obter a soma de quadrados. Como? Pensando assim, ó. Pensando assim, nós vamos somar membro a membro essas igualdades. Todos os primeiros membros, todos os segundos membros. Por quê? Porque ao somar os segundos membros, olha aqui quem aparece desse lado, ó. 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Exatamente o Qn que nós queremos. Certo? Desse lado aqui. Então, veja como fica. Olha só o ponto que nós vamos chegar. Primeiro, vamos ver o primeiro membro aqui. Então, essa disposição já atendeu o que nós queremos, né? Que é achar o Qn. O 1 aparece quantas vezes? É só você acompanhar aqui, ó.
Ele acompanha certinho, ó. 1, 2, 3, N. 1, 2, 3, 4, N. Então, 1 aparece N vezes. Então, naquele lado ali, a gente tem N vezes o 1. O 2 aparece quantas vezes? Uma menos do 1, né? Então, N menos 1 vezes 2. O 3, 2 vezes menos. Então, N menos 2 vezes 3. E assim por diante. Certo? Agora vamos achar o padrão até a última parcela, né? A gente sabe que o N aparece só uma vez. Sim, mas vamos aqui, ó. Nós estamos no primeiro membro, né? Repare que aqui é o N, né? 1, 2, 3, aqui vai ser o N. Agora aqui dentro do parênteses é sempre N menos alguém, ó. Vamos pegar o padrão, N menos alguém. E para o N aqui, para essa última, quem vai ter que ser? É só você reparar uma coisa também, uma relação, ó. O número que vem depois aqui do sinal de menos, é o subtraindo, ele é o antecessor desse que está fora. O 2 é o antecessor desse. Então, esse camarada que vem aqui é o antecessor desse, N menos 1. Pode reparar que essa conta aqui dá 1. Né? N menos N dá 0 e aqui o sinal fica 1. Então, isso é só o primeiro membro. Esse é o primeiro membro. Muito bem. O segundo membro será o quê? Nós já vimos aqui, ó, a soma dos quadrados, que é o QN, que nós queremos. E o que é 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais N? É o SN. É o SN. Perfeito sobre 2. Está tudo sobre 2 ali. Então, olha a simbologia, como agiliza e facilita a nossa escrita, né? E não fica muito pesado aí ficar repetindo a expressão. Agora, a jogada aqui. Vamos olhar para o primeiro membro. Se aplicarmos a propriedade distributiva, aqui, em cada um desses, repara aqui, ó, uma coisa aqui e aqui. Nós vamos obter o N vezes 2, né? Já tem um N vezes 1. E vamos obter 1 vezes 2. Aqui vamos obter N vezes 3 e 2 vezes 3. Então, repare que o N sempre vai aparecer multiplicando 1, multiplicando 2, multiplicando 3, multiplicando 4, multiplicando 5. Não, vamos ter o N multiplicando a soma de 1 a N. Certo? Aqui, ó, até N vezes N. Então, é um fato conhecido. A soma de 1 a N vai aparecer de novo aqui. Mas aqui, 1 vezes 2, 2 vezes 3. Nós estamos notando que o próximo é 3 vezes 4. Que é um número vezes o seu sucessor, que é exatamente a série 3 que eu propus como exercício. Então, aqui já está a primeira dica, para você achar a expressão do 3. Você vai explorar essa igualdade aqui. Mas, você vai conseguir a expressão desde que você tenha QN. Veja que QN é uma outra soma diferente. Aqui, nós vamos chamar de DN, é outra. Por que DN? Para lembrar, produto de 2, né? 2 números consecutivos. Então, se fizermos a distributiva do jeito que está aqui, vai aparecer um DN e tem o QN. Nós não temos nenhum dos dois. Então, nosso objetivo é achar QN. O que eu vou fazer? Vou fazer uma ligeira... aí vem a segunda ideia, né? Porque a primeira ideia foi aqui, repito. Alinhar essas somas sucessivas para poder enxergar a soma dos quadrados aqui. E a segunda ideia é fazer com que não apareça esse produto de consecutivos. Ora, como é que faz isso? Bom, vamos pensar aqui. Esse 1 é quase o 2, né? Falta 1. Esse 2 é quase o 3, falta 1. Então, olha o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer esse 1 virar 2. Como? Se eu colocar 2 aqui, eu tenho que escrever n mais 1 menos 2. Certo? Eu tenho que fazer n mais 1. Porque n mais 1 menos 2 dá isso aqui. Repare que o mesmo raciocínio eu consigo aqui. E até aqui na última. N mais 1 menos n. Que dá 1. Né? Nós sabemos que isso aqui dá 1. Certo? Isso aqui dá 1. Muito bem.
Tá vendo? Então, é uma ligeira adaptação, acrescentando 1 aqui e aqui. Isso não vai mudar, continua n-1, n-2, n-3 no próximo. Por que isso? Porque agora nós vamos distribuir esse número aqui fora para essa expressão aqui. Nós não vamos olhar mais para essa de baixo. Vamos substituir na de cima. Então, o que vai acontecer? Vai aparecer 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado. Vai aparecer 3 vezes 3, que é 3 ao quadrado. Aqui, inclusive, no lugar desse n aqui, ó, aqui eu vou circular. Eu posso chamar de n mais 1, só que menos 1. Então, quando eu multiplicar esse 1 por n mais 1 e por menos 1, ao multiplicar por menos 1, eu tenho 1 ao quadrado. O 2 aqui eu vou ter 2 ao quadrado, o 3 vai me dar o 3 ao quadrado, ou seja, vai aparecer o QN. Então, o QN vai aparecer no primeiro membro e no segundo. Não vai ter nenhuma outra série diferente. Então, vamos lá. Vamos agora aqui, então. N mais 1 vezes 1 fica assim. Distribuindo sempre para esse aqui primeiro, tá? Tá certo? Vamos distribuir para esse primeiro aqui. O 2 vezes n mais 1. Então, nós vamos ter n mais 1 multiplicando todos até o n. Ó, não acabou não. Tá bom? Eu peguei sempre o número de fora aqui, multiplicando por n mais 1. Tá aqui. Agora, esse mesmo número de fora precisa multiplicar esse subtraindo. Então, nós vamos ter 1 ao quadrado, menos 2 ao quadrado, menos 3 ao quadrado, menos n ao quadrado. Esse é o primeiro membro. Tá certo? E o segundo membro está aqui. Repetindo. Muito bem. E aí, olha o que nós estamos vendo aqui. Esse camarada aqui, ó, é o QN invertido, com sinal. Ele é o menos QN que está aqui. Certo? Está aqui. Multiplicado por menos 1. Então, veja como ficou. O n mais 1 multiplica 1, 2, 3, até n. Ou seja, o n mais 1 multiplica o 1 mais o 2 mais o 3 mais o n. Certo? Aqui menos QN, aqui, esse é o primeiro membro, igual àquilo ali. Sn, tá certo? Beleza. E isso aqui é quem? Quem é 1 mais 2 mais n? É o Sn. É aquela número 1 lá. É o Sn. Veja como ficou a equação, então. N mais 1, Sn, menos Qn, é igual a Qn. Vou colocar separado sobre 2 e Sn sobre 2. Pronto. Agora, nosso olhar fica todo para essa equação aqui. Repare que só tem Sn e Qn. E Sn é conhecido. Vamos levar o Qn para cá. Você tem menos aqui, fica mais 1. 1 inteiro mais meio são 3 meios. Então, nós temos 3 meios de Qn. Olha só, esse n aqui é um índice, né? Aqui nós temos n mais 1 e aqui tem 1 meio. Esse 1 meio diminui aqui, certo? Então, se nós temos n mais 1 inteiro menos meio, dá meio, né? Vai ficar n mais meio do Sn. Muito bem. Aqui, para conseguir um denominador também, então nós vamos colocar 2n mais 1 vezes Sn sobre 2. E aqui 3Qn sobre 2. O que acontece? Nós vamos poder cancelar este aqui e já podemos ter a fórmula de Qn. Encerrou o assunto aqui, ó. Está determinada a fórmula de Qn. Por quê? Porque vai ser, o que é Sn? Vamos olhar para o Sn aqui, ó, contrário, tá? Começar do n, que é o menor, n vezes n mais 1 sobre 2, tá certo? Sobre 2, eu vou colocar o sobre 2 aqui, mas já vou apagar. Esse é o Sn.
e que está multiplicado por 2n mais 1. Você está vendo aqui, 2n mais 1 vezes Sn. O Sn é isso aqui, certo? E isso é igual a 3qn, certo? 3qn é igual a isso aí. Mas esse 3 vem para cá dividindo. E como já tem o 2 dividindo, o que acontece? Dividir por 2 e dividir por 3 é dividir por 6. Aí está a fórmula para Qn, a soma dos quadrados dos n primeiros números naturais. Tá certo? Então, meta alcançada aqui, né? Então, a partir de uma soma simples, conforme eu iniciei aqui a nossa conversa, a nossa aula, eu disse que poderíamos determinar outras coisas mais sofisticadas. De novo, esses dois ficam para vocês, e aqui fica determinado a soma dos quadrados. Agora, antes de chegar aqui, eu vou dar a dica aqui da soma dos cubos. Primeiro, vamos chamar de Cn, soma de cubos dos n primeiros. A dica é a seguinte, a dica é você estruturar dessa forma aqui. Aqui a estrutura foi como? Foi pegando Sn para atingir Qn, certo? Conseguimos. Qn é isso aqui. Para você obter a soma dos cubos, você vai fazer uma estrutura como essa, alinhar, né, os consecutivos. Né? Você vai colocar 1 ao quadrado aqui, depois 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, certo? Por quê? Porque aqui do lado vai aparecer o cubo. Por que vai aparecer o cubo? É só olhar para essa fórmula obtida. Ó. Quando você fizer a distributividade, você vai ter aqui, em parte, você vai ter n vezes n ao quadrado, vezes 2n, 2n ao cubo. Então, esse cubo vai aparecer aqui, nessa segunda parte. Então, essa é a dica, tá bom? Fica o trabalho para você. E, agora, vamos só confirmar. Olha o que eu vou fazer. Só para confirmar a fórmula recém-obtida, vamos aqui, ó, fazer uma aplicação com 5 parcelas. Vamos supor que nós queremos aqui, ó, 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. Só para você ter uma ideia. Parou no 5, né? Então o 5 é o n. O n igual a 5. Vamos colocar aqui. Como é que fica? É 5, 5 mais 1, 2 vezes 5 mais 1. Tudo isso sobre 6. Vamos fazer esse cálculo aqui direto. Aqui é fácil ver, ó. 5 mais 1 é 6. 5 mais 1 é 6. 6 dividido por 6 dá 1. E aqui é 2 vezes 5, 10. Mais 1, 11. 11 vezes 5, 55. Então, pela fórmula dá 55. A soma dos quadrados dos 5 primeiros números naturais. Agora vamos somar 1 a 1 para confirmar. Isso aqui deu 1. Esse é 4. Esse é 9. Esse é 16 e 25. Veja lá. 1 com 4. 1 com 4. 5. 5 com 25, 30. 30. Esse 9 com 16 dá 25. 25 com 30, 55. Tá bom? Só para ter o significado e mostrar que a soma dos quadrados pode ser obtida diretamente por essa aqui. Pois bem, agora vamos finalizar com esse problema, que é o cálculo da área sob a parábola. Sob a parábola. Então, aí está. Se alguém perguntou, se alguém por acaso pergunta, para que eu quero saber série simples, soma dos quadrados, soma de... Para que eu vou fazer isso? Então, agora você vai ver uma aplicação bem mais prática, que é o cálculo de área. Isso é muito útil, isso é importante, né? Utilizando as séries que aparentemente não teria aplicação nenhuma. Aí é que está. A matemática é cheia de elos, né? E aqui que nós temos a oportunidade de ver um pouco disso, né? Muito bem. Então, vamos a esse cálculo aqui. Eu vou destacar então o seguinte.
o primeiro quadrante aqui, ó, daquele gráfico ali. Tá certo? Então, eu vou destacar esse arco aqui, ó. Só esse arco aqui da função dada por y igual a x ao quadrado. E, ao invés de ser de 0 a 3, vamos fazer um cálculo um pouco mais geral, que inclusive nós vamos poder obter uma pequena fórmula para essa área aqui embaixo, para todo A, né? Então, depois de achar isso, você vai poder fazer a conta para qualquer valor de A aqui, não só até 3, mas qualquer valor que o A esteja no eixo X. A ideia é a seguinte, como exemplo, eu vou dividir isso aqui em 4 partes iguais. Então, repare bem, nós sabemos calcular bem a área de retângulos, de quadrados, de triângulos, trapézios, né? Ou seja, são figuras delimitadas por linhas retas. Então, o que vai acontecer? Eu vou dividir isso aqui em 4 partes iguais, como exemplo, poderia dividir em mais partes ou menos, e vamos construir retângulos a partir dessas divisões aqui, ó. São retângulos que nós vamos chamar de retângulos em excesso. São retângulos que excedem, depois de somados, né? Eles excedem a área que está aqui, a área desejada, né? Que está abaixo aqui. Se somarmos as áreas dos retângulos, eles ultrapassam a área abaixo da curva y igual a x ao quadrado. Então, repare bem, se nós somarmos essas áreas, elas são uma aproximação para aquele lá. Mas qual é a ideia, então, por trás? Se eu dividir em 4, eu poderia dividir em mais. Dividido em mais, o que vai acontecer? Esses excessos aqui, eu vou destacar aqui para você ver, esses que estão acima da parábola, eles diminuem. Porque repare uma coisa, se eu dividir em 8 pedacinhos, os pedacinhos é o mesmo que pegar cada quarta parte e dividir ao meio, né? E aí teremos 8. O que vai acontecer? Levantando o retângulo aqui, ó, levantando esse retângulo aqui, ele vai até aqui. Portanto, e o outro vem aqui. O retângulo da esquerda vai até aqui e o retângulo da direita vai até aqui. Conclusão, se, digamos assim, se refinarmos mais essa subdivisão, nós vamos deixar de ficar acrescentando esse excesso aqui, né? Então, cada refinamento melhora a aproximação da soma das áreas do retângulo em relação à área abaixo da curva dada ali, né? Que é a parábola. Porque esse aqui, ó, ali no exemplo de divisão por 4 e por 8, ficou claro que esse retângulo aqui, ele sai, né? É uma área a menos em excesso, então vai se aproximando cada vez mais. Então, portanto, qual é a ideia aqui? A ideia é nós acharmos uma expressão que representa a soma das áreas desses retângulos. Então vamos a elas. Vamos olhar aqui só para essa parte aqui primeiro, o exemplo dividido em 4 partes. Então, o que acontece? Nós precisamos de alguns elementos auxiliares. Repara uma coisa aqui. O intervalo de 0 a A foi dividido em 4 partes. Então, aqui é A sobre 4, aqui é A sobre 4, o próximo também. Então, repare que o intervalo é dividido pelo número de quantidade que eu quiser, né? Muito bem. E essa é a base, certo? Isso aqui é a base do retângulo. Essa aqui é a base. Para achar a área de um retângulo desse, a área do retângulo é base vezes altura. Precisamos da altura. Mas repare aqui a altura, o que é. Vou pegar um desses retângulos, olha. A altura é esse pedaço aqui, ó. Repare que a altura é um certo y. É o y que corresponde ao ponto da parábola. Certo?
que está correspondendo a um certo x. Né? Aquele y depende daquele x ali. Então, vamos determinar esse x. Repare aqui no exemplo de divisão por 4, se eu chamar aqui a primeira subdivisão de x1, a segunda de x2, essa aqui vai ser x3 e o nosso azinho vai ser o x4. Então, repare, se eu divido em 4, eu vou ter de x1 até x4. Certo? Agora, vamos determinar cada x desse. Vamos lá. Repare que o x1 vai até aqui, ó, vai de 0 aqui, ó, nesse ponto. Mas esse ponto é o quê? É a sobre 4. O x2 vai de 0 até aqui. A medida aqui. Então, ele pega 2 do a sobre 4. Então, x2 é 2 vezes a sobre 4. x3 vai ser 3 vezes o a sobre 4 e assim por diante. Então, para um valor xk, um k qualquer, ele será o quê? O a sobre 4 vezes k. E isso se dividir em 4 partes. Mas se nós dividirmos em n partes, né, se eu dividir em 8, vai ser a sobre 8. Se eu dividir em 10, a sobre 10. Se eu dividir em n, vai ser a sobre n. Portanto, nós temos o seguinte, pessoal. Nós temos o seguinte, olha, vou colocar só o eixo x aqui. Aqui está o eixo x. Aqui uma subdivisão. Aqui, ó. Vamos dizer que o xk está aqui. É um desses x. Ele vem de x1 e vem vindo. Tá certo? Até terminar o a aqui. Até vir no a. E aí, a curva... E aqui, em xk, nós temos o tal retângulo. Para xk, repare aqui, ó. A curva vai passar aqui, parte da curva. Certo? Então, nós temos aqui o xk. E essa basezinha aqui, de preto, ela é a sobre n. Cada base. E o valor do xk é k vezes a sobre n. A posição do x. Então, aqui, olha, a altura desse retângulo, nós podemos também chamar de yk. Tá certo? Porque é um y para cada x. Aqui no 2 vai ser y2, aqui no 3 vai ser y3 e assim por diante. Combinado? Muito bem, estamos aqui finalizando. Portanto, agora só falta expressar a área desse retângulo. Essa área aqui, desse retângulo em geral. Tá certo? Vamos chamar também de AK. Então, repare. A área de um retângulo é base vezes altura. Por isso, todas essas notações. Tá bom? Nós precisamos saber quem é o y e quem é a base. A base é fácil, você pega o intervalo e divide em n, está aqui. A altura é um y. Agora, por sua vez, esse y, como está na parábola, ele é o quadrado do x. Por isso, nós precisamos saber quem era o x em cada k. Percebeu? É isso aqui, ó, o x de cada k. Então, o y, pela parábola, não é x ao quadrado? Então, ficou assim, ó. Ficou isso aqui, o AK, a área de um retângulo qualquer. Portanto, agora nós vamos substituir. E o que acontece? X ao quadrado é isso aqui ao quadrado. O que é aquilo ali ao quadrado? Esse aqui ao quadrado. É A2 sobre N2 vezes K2. Que agora, reduzindo, o que nós temos? O A vezes A2 é A ao cubo, aqui é N ao cubo e aqui é K ao quadrado. Então, nós achamos uma expressão geral para cada retângulo desse. Ó. Cada retângulo desse, quando divide o intervalo de 0 a A em n partes. O K vai variar de 1 a n. Tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se dividiu em 10, ele vai até 10. Certo? Então, isso aqui é muito importante, porque é a área de cada retângulo. Agora, vamos formar, então, qual é a expressão da soma das áreas dos retângulos.
eu vou chamar de área total, por enquanto. O que é a área total? É a soma das áreas desses retângulos. O retângulo A1 seria esse primeiro aqui. Tá certo? Esse é o retângulo A1. E o retângulo AN, quem é? É esse último aqui. O retângulo AN é o último. Então, a área que nós queremos expressar é a soma dessas áreas aqui. É a área para cá igual a 1, para cá igual a 2, para cá igual a 3. Vai sendo somado cada área de retângulo ali. E agora, o que vai acontecer? Na fórmula geral da área, nós vamos trocar o K por cada valor. Olha o que vai acontecer. O K aparece aqui. O K aparece aqui. Então, a substituição é só no K. Então, vai ser esse fator. Repare que vai ser esse fator. A área total vai ficar assim. A área total é igual a esse fator. Já vou colocar diretamente aqui, ó. Vezes 1 ao quadrado, quando K for 1. Depois vai ser esse fator vezes 2 ao quadrado, para essa A2. Para A3 vai ser 3, e esse fator conserva. Então, esse vai ser um fator comum, de tal forma que, escrito de outra maneira, nós vamos poder colocar em evidência, o K vai até N, e achamos isso aqui. Ora essa, o que aparece aqui dentro do parênteses? Exatamente quem? Qn. Viu por que nós calculamos Qn? Ele aparece no cálculo da área total, que representa a soma dos retângulos enfileirados adjacentes ali sob aproximando a área sob a parábola. Então, agora o que acontece? Essa soma de quadrados, já determinada aqui, cujo formato está aqui, ó, é só combinar aqui que nós vamos colocar. Ela vai ser substituída aqui. Então, área total, vamos fazer a substituição. Veja como fica. A área total é isso aqui. É N vezes N mais 1, vezes 2N mais 1, sobre 6. Certo? Está aqui já, a área total, em função de N. Né? Então, se eu substituir N por 10, eu tenho uma aproximação. Se eu substituir N por 1000, eu tenho outra aproximação melhor do que a de 10. Por 1 milhão e assim vai, a ponto de, quanto mais N cresce, mas muito mesmo, sem parar, o cálculo feito aqui vai representar a área, vai ser a representação da área sob a parábola. Muito bem. E para conseguir ainda uma simplificação, em função disso, agora entra uma outra ideia, que é simplesmente escrever isso aqui de uma forma conveniente. Repare bem, esse 6, por ser tudo um produto, eu posso trocar os fatores de posição. Eu vou começar com esse aqui, ó. O 6, eu vou colocar embaixo do A. Agora, repare, esse N ao cubo é N vezes N vezes N. Então, eu vou colocar um para esse N aqui, outro para esse aqui e outro para esse. Por quê? Vocês vão ver agora. Aí é que surge a questão. Finalmente, eu vou escrever a área total da seguinte forma conveniente. Ó, aqui vai ser A ao cubo sobre 6. Aqui está claro que vai cortar. Então, eu vou colocar o 1 só para constar. Mas N mais 1 sobre N, lembre-se que quando o numerador é uma soma, é possível separá-lo, se necessário, se for do interesse, em duas parcelas, frações, com o mesmo denominador. Eu abri aqui, então, em duas, olha, com o mesmo denominador. É a mesma coisa que N mais 1 sobre N. Só que aqui vai dar 1. Então, olha como fica esse fator. Fica 1 mais 1 sobre N. E com o mesmo raciocínio para o outro, separando, você vai obter 2 mais 1 sobre N.
Mas qual é a vantagem disso? A vantagem dessa forma escrita é pelo fato do n, nós queremos que o n cresça sem parar. Então, aqui, e é isso que eu vou registrar aqui, ó. Faça n crescer indefinidamente. Indefinidamente. O que isso vai acontecer? Pensa comigo aqui, esse n pode ser qualquer quantidade que você está dividindo esse intervalo aqui, né? De 0 a a. Mas, se ele for muito grande, o que acontece com 1 sendo dividido por algo que está aumentando sucessivamente? 1 por 10 dá 0,1. 1 por 100 dá 0,01, um centésimo. 1 por 1000, 0,001. Então, se for 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, isso aqui vai aproximar cada vez mais de zero. Esse 1 sobre n vai tender a zero. Então, nós vamos usar essa nossa intuição. Usa a intuição. 1 dividido por um número enorme, vai para zero, né? E se ele não para de crescer, você toma o valor como zero. Consequência, veja como fica essa expressão. O a sobre 6 já está aqui. Esse 1 aqui eu vou repetir. 1 mais 0, 1. 2 mais 0, 2. Ora aqui, multiplicando isso aqui dá 2, né? Vai ficar 2 ao cubo sobre 6, que simplificando dá a ao cubo sobre 3. Acabamos de descobrir qual é a área que eu vou fazer a seguinte notação, ó, diferente. Eu vou fazer essa notação aqui, ó. Área de 0 até a, embaixo da parábola, é a ao cubo sobre 3. Como se fosse uma fórmula. Tudo bem? Para esse caso aqui. Acabamos de achar isso. Indo de 0 até a. De 0 até a. A área abaixo da parábola e limitada pelo eixo x. Tá certo? É o que acabamos de ver. Então, veja a consequência de uma soma simples no que acarretou. Acarretou o conhecimento da área limitada parcialmente por uma curva, que não é a circunferência, que eu falei no início, e por duas retas aqui, ó, essa linha vertical e essa horizontal. É como se fosse um triângulo retângulo, né? Parabólico. A hipotenusa é um arco de parábola aqui, né? Então, essa área aqui dá ao cubo sobre 3. Olha aí. Todo esse cálculo e a área foi determinada por esse valor. Então, agora vamos resolver o problema pedido em particular. O problema pede a área de 0 a 3. Ora, então, usando a nova notação, a área de 0 a 3 é 3 ao cubo sobre 3. Isso aqui dá 27, por 3 dá 9. Então, aqui tem 9 unidades de área. A gente chama de UA, né? 9 unidades de área ali. E aí, se você quiser saber para outros valores de x, é só você substituir lá. Tá certo? Então, essa aí foi a nossa conversa hoje, mostrando onde que a matemática pode chegar e o que nós aprendemos, muitas das vezes não se consegue ver a aplicação imediata, por exemplo, no caso do aluno, né? E aqui eu posso dizer, antes de continuar, que está tudo as ideias são acessíveis, né, para quem está no ensino médio, aí, no terceiro ano, no segundo, né? Que no segundo ano e no terceiro, depende do local, estuda-se PA, né? PA, PG, essas progressões. Muito bem. E aqui com cálculos acessíveis, nós chegamos a soma QN e a área sobre a parábola, né? Usando essa intuição aqui, né? Em termos de entendimento, certamente está ao alcance dos alunos do ensino médio. Eles poderiam, talvez, não ter essa ideia, né, de adaptar essa expressão a essa. Isso aí já é outro caso. Mas é importante que o aluno comece a ver como a matemática age, né,
como é que você pode extrair coisas interessantes a partir de coisas simples. É assim que ela cresce em elos, né? Uma descoberta conduz a outras. Então eu espero que tenha empolgado aí quem está assistindo, né? Para quem está no primeiro ano ou segundo ano de ensino superior, em algum curso de ciências exatas, essa área é calculada assim, né? É integral de A a B e y dx. Aqui no exemplo é 0 a 3, é o inferior e o superior aqui. Inferior e superior. O y é o x ao quadrado. E aqui é o dx. O dx nada mais é que aquela basezinha do retângulo. Aquela largurazinha, tá? E aqui quem está estudando já no segundo ano, sabe que basta olhar para cá e aplicar essa regra, né? Que é somar 1 ao expoente, que é 3, e dividir por ele próprio. E aplicar de 0 a 3. Então, todo esse cálculo nós fizemos, para quem está no curso de ciências exatas, sabe que é só fazer isso. Ó. Resolve uma linha só, tá? E isso aqui dá o 9, porque aplica o 3 aqui, e quando é 0, dá 0. Tá bom? Então, é isso. Eu espero ter entusiasmado vocês aí nessa aula. E agradeço aí. Espero que isso tenha estimulado a vocês a querer saber mais. E lembre-se que estude sempre e faça suas próprias descobertas. Tá certo? Um grande abraço e até a próxima.